Antes de embarcarmos nesta aventura fascinante pelas viagens no tempo, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações. Assim, você fica por dentro de todos os nossos vídeos sobre os mistérios do universo e as belezas da ciência. Bora explorar o desconhecido juntos. Agora, prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço. Vamos revisitar o passado e, quem sabe, dar uma espiadinha no futuro. A vastidão do tempo sempre fascinou a humanidade. Desde os primórdios, olhamos para o céu noturno e nos perguntamos sobre o nosso lugar no universo. Desde as lendas contadas ao redor de fogueiras até os filmes de ficção científica modernos, a ideia de viajar através dos anos tem sido um tema que não se esgota. A ideia de viajar através dos anos tem sido um tema que não se esgota. As histórias de viagens no tempo nos cativam, nos fazem sonhar e nos transportam para realidades alternativas. Imaginar o passado, ver com os próprios olhos eventos históricos ou ter um vislumbre do futuro, tudo isso desperta a nossa curiosidade e faz a imaginação voar. É como se pudéssemos estar em dois lugares ao mesmo tempo, vivendo múltiplas vidas. Tudo isso desperta a nossa curiosidade e faz a imaginação voar. A mente humana é um vasto campo de possibilidades, sempre buscando entender o desconhecido. Histórias como A Máquina do Tempo, de H. G. Wells, e filmes como De Volta para o Futuro, são exemplos perfeitos dessa fascinação, explorando as possibilidades e os paradoxos da viagem temporal. Eles nos mostram que o tempo não é apenas uma linha reta, mas um tecido complexo que pode ser dobrado e manipulado. Explorando as possibilidades e os paradoxos da viagem temporal, essas obras nos fazem questionar a nossa própria realidade e as leis que governam o universo. Essa busca incansável pelo controle do tempo reflete o desejo humano de ir além dos limites da nossa existência linear, como se quiséssemos controlar o tempo como quem controla um rio. A fluidez do tempo é algo que sempre nos intrigou, como se quiséssemos controlar o tempo como quem controla um rio. A ideia de moldar o tempo ao nosso favor é uma das maiores aspirações da humanidade. A viagem no tempo, um conceito que desafia a lógica do dia a dia, foi explorada em diversas culturas e em diferentes épocas. Desde as equações complexas da física até as representações artísticas, o tempo sempre foi um enigma a ser desvendado. Foi explorada em diversas culturas e em diferentes épocas. Cada civilização tem suas próprias histórias e mitos sobre o tempo, refletindo a universalidade desse fascínio. Na mitologia grega, por exemplo, Cronos era o deus que reinava sobre o tempo, enquanto na mitologia hindu, esse papel era de Kala. Essas figuras mitológicas simbolizam o poder e o mistério do tempo, enquanto na mitologia hindu, esse papel era de Kala. Essas narrativas míticas ilustram o fascínio ancestral que o tempo exerce sobre nós. Essas narrativas míticas ilustram o fascínio ancestral que o tempo exerce sobre nós. Desde os tempos antigos, o tempo tem sido visto como uma força poderosa e incontrolável. A literatura e o cinema também exploram a temática da viagem no tempo, criando cenários intrigantes que nos fazem questionar a nossa compreensão do universo. Eles nos transportam para mundos onde o impossível se torna possível, criando cenários intrigantes que nos fazem questionar a nossa compreensão do universo. Através dessas histórias, somos levados a refletir sobre a natureza do tempo e a nossa própria existência. Obras como O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov, e Interstellar, de Christopher Nolan, mergulham nas implicações da viagem temporal, questionando a nossa percepção da realidade, como quem olha para um espelho e questiona o próprio reflexo. Mergulham nas implicações da viagem temporal, questionando a nossa percepção da realidade, como quem olha para um espelho e questiona o próprio reflexo. Essas obras nos desafiam a pensar além do óbvio e a considerar novas possibilidades. Como quem olha para um espelho e questiona o próprio reflexo. A fascinação pela viagem no tempo vai além da mera curiosidade. A fascinação pela viagem no tempo vai além da mera curiosidade. Ela reflete a aspiração humana de entender o passado, influenciar o presente e moldar o futuro. É uma busca por significado e controle em um mundo muitas vezes caótico. Ela reflete a aspiração humana de entender o passado, influenciar o presente e moldar o futuro. O desejo de revisitar momentos importantes da história, corrigir erros do passado ou ter um vislumbre do que o futuro nos reserva, impulsiona a nossa imaginação e alimenta a busca por tecnologias que transformem esse sonho
sabe um dia, em realidade, a ciência e a tecnologia continuam a avançar, trazendo-nos cada vez mais perto de tornar esses sonhos uma possibilidade tangível. Impulsiona a nossa imaginação e alimenta a busca por tecnologias que transformem esse sonho. Quem sabe um dia, em realidade. Quem sabe um dia, possamos realmente viajar no tempo e explorar os mistérios do passado e do futuro. No século XX, Albert Einstein revolucionou a nossa compreensão do tempo e do espaço com a sua inovadora teoria da relatividade. Essa teoria, composta pela relatividade especial e geral, afirma que o tempo não é absoluto como um relógio que nunca para, mas sim relativo ao observador e à sua velocidade, mudando nossa percepção fundamental do universo. Como a água de um rio que corre em velocidades diferentes, dependendo do terreno e das condições ao seu redor. Einstein demonstrou que o tempo e o espaço estão interligados, formando um tecido quadridimensional, chamado espaço-tempo, onde cada evento é um ponto nesse vasto tecido, como um bordado cósmico, que une todas as partes do universo. A relatividade especial, publicada em 1905, descreve a relação entre espaço e tempo, para objetos em movimento uniforme, mudando a forma como entendemos o movimento e a velocidade. Um dos seus postulados afirma que a velocidade da luz no vácuo é constante para todos os observadores, independentemente do seu movimento relativo, uma ideia que desafia a intuição comum, como um farol que emite luz visível a todos, independentemente da velocidade do navio, guiando marinheiros em mares tempestuosos. Essa constatação revolucionária implica que o tempo se dilata, ou seja, passa mais lentamente, para objetos em movimento em relação a um observador em repouso, alterando a nossa percepção do tempo, como se o tempo fosse uma sanfona que se estica e se comprime, dependendo da velocidade do movimento. A relatividade geral, publicada em 1915, expande a relatividade especial para incluir a gravidade, oferecendo uma nova perspectiva sobre a força que mantém os planetas em órbita. Einstein propôs que a gravidade não é uma força, mas sim uma curvatura no espaço-tempo causada pela presença de massa e energia, mudando a forma como entendemos a gravidade, como uma bola de boliche sobre um colchão, criando uma deformação que afeta tudo ao seu redor. Essa curvatura afeta o movimento dos objetos, incluindo a luz, e influencia a passagem do tempo, mostrando que a gravidade pode até mesmo dobrar a luz. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou a física e teve um impacto profundo na nossa compreensão do universo, abrindo novas fronteiras para a ciência. A ideia de que o tempo é relativo e pode ser distorcido pela gravidade abriu caminho para novas áreas de pesquisa e desafiou nossa visão tradicional do cosmos, inspirando gerações de cientistas. Como quem descobre um novo continente inexplorado, expandindo os horizontes do conhecimento humano e revelando os mistérios do universo. A dilatação do tempo, prevista pela teoria da relatividade, não é apenas um conceito teórico, mas um fenômeno comprovado experimentalmente. Este fenômeno fascinante nos mostra como o tempo pode ser flexível e variável, dependendo das condições em que nos encontramos. Experimentos com relógios atômicos, de alta precisão, demonstraram que o tempo realmente passa mais lentamente em altas velocidades e em campos gravitacionais intensos, como os encontrados perto de grandes massas, como planetas ou estrelas. Como se estivéssemos em um filme em câmera lenta. Imagine viver em um mundo onde cada segundo se estende, transformando minutos em horas. Um dos experimentos mais famosos que comprovam a dilatação do tempo foi realizado em 1971, utilizando relógios atômicos a bordo de aviões a jato. Este experimento, conhecido como o experimento Rafel-Keating, foi um marco na física moderna. Os relógios a bordo dos aviões, após circunnavegarem o globo, apresentaram uma pequena diferença de tempo em relação aos relógios que permaneceram em terra, uma diferença minúscula, mas significativa, confirmando as previsões da relatividade especial e mostrando que o tempo é realmente relativo, como se os relógios tivessem embarcado em uma aventura temporal, viajando através de diferentes dimensões do tempo. Outro exemplo é o GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, que se baseia na precisão dos relógios atômicos a bordo de satélites em órbita da Terra. Sem esses ajustes precisos, nossos sistemas de navegação seriam imprecisos. Devido à velocidade dos satélites e à diferença na intensidade do campo gravitacional em relação à superfície terrestre, a dilatação do tempo afeta a precisão do sistema
exigindo correções constantes, como se os satélites estivessem em um fuso horário ligeiramente diferente, um fuso horário que precisa ser constantemente recalibrado. Para garantir a precisão da localização, os relógios dos satélites são constantemente ajustados, levando em consideração a dilatação do tempo, um processo contínuo e meticuloso, como um maestro que sincroniza os instrumentos da orquestra, garantindo que cada nota seja tocada no momento exato. A dilatação do tempo, embora mensurável, é um efeito minúsculo em velocidades e campos gravitacionais cotidianos. No entanto, sua existência nos lembra da complexidade e beleza do universo. Para que a dilatação do tempo seja significativa, seria necessário viajar a velocidades próximas à velocidade da luz, ou próximo a objetos extremamente massivos, como buracos negros, onde o tempo quase para, como se tentássemos alcançar o horizonte em um carro de corrida, sempre avançando, mas nunca realmente chegando ao destino final. A teoria da relatividade geral de Einstein prevê a existência de atalhos no espaço-tempo, conhecidos como buracos de minhoca. Esses objetos hipotéticos conectariam dois pontos distantes no universo, permitindo, em teoria, viagens interestelares ou até mesmo viagens no tempo. Imagine um túnel que conecta duas regiões distantes do espaço, como uma passagem secreta no tempo e no espaço, permitindo um atalho através do tecido do espaço-tempo. Embora matematicamente possíveis, a existência de buracos de minhoca ainda não foi comprovada. As condições para a formação e estabilidade de um buraco de minhoca são extremamente complexas e exigem a presença de matéria exótica com propriedades incomuns, como densidade de energia negativa, algo que desafia a nossa compreensão atual do universo. Atravessar um buraco de minhoca apresenta desafios colossais. As forças gravitacionais extremas em seu interior poderiam destruir qualquer nave espacial, como um moedor cósmico. Além disso, a estabilidade dos buracos de minhoca é questionável. É possível que eles se fechem rapidamente, aprisionando qualquer objeto que tente atravessá-los, como uma ratoeira cósmica. Apesar dos desafios, a ideia de buracos de minhoca como portais para outras dimensões ou para o passado continua a fascinar cientistas e entusiastas da ficção científica, como um enigma que ainda precisa ser desvendado. A busca por evidências da existência desses objetos enigmáticos continua a alimentar a esperança de que a viagem no tempo, um dia, possa se tornar realidade, como um sonho que se recusa a ser esquecido.